Mas então vamos comemorar a ditadura no Brasil e vamos conversar. Namastê, Beat, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Vamos pro momento enrolação, mas eu preciso dizer isso. Quem adora o Bolsonaro vai vir me xoxar aqui. Quem não gosta do Bolsonaro vai vir me aplaudir. Eu já sei, mas eu tenho que exercer a minha cidadania brasileira. Eu tenho direito de dar a minha opinião. Porque eu acho o Bolsonaro e grande parte da equipe, não todo mundo, mas a grande maioria, um bando de gente boçal, um bando de gente perdida, um bando de gente despreparada, um bando de... Olha, não tem nem o que falar. Não é segredo pra ninguém que eu não suporto o Bolsonaro. Isso não significa que eu não torça para o governo dele. Porque eu não sou petista, eu não sou esquerdista, como eu também não sou fascista, como eu também não sou de direita. Eu acho que eu sou centro-liberal, mas nem eu sei direito. A única coisa que eu sei é que eu torço para o Brasil. E com Jair Bolsonaro não dá. Todo mundo tá cansado de saber que o Bolsonaro é um cara que vive no mundo de ilusão, no mundo de faz de conta e acha que a ditadura não aconteceu. Porque ele é militar, então dá até para entender a visão dele. Mas não dá para você distorcer os fatos. Isso é história. Ditadura aconteceu. Agora o pior é você saber que esse presidente determine que sejam feitas as comemorações de 64. Afinal de contas, o que é isso? Foi no dia 31 de março de 1964 que a gente teve um golpe militar que derrubou até então o presidente João Goulart. E aí foram 21 anos de um período ditatorial. E o Bolsonaro acredita que não foi ditadura. Não, na verdade foi uma coisinha bobinha. Os militares só tomaram poder e nesse período a gente não ficou com eleição presidencial, a gente não teve democracia porque a esquerda ia fazer uma ditadura no Brasil. Ora as bolas, mas é só estudar um pouquinho de história para ver que o negócio não é bem por aí. Sempre vai ter briga do lado da esquerda contra o lado da direita, mas brigar de uma forma razoável, no âmbito das ideias, tá tudo bem. Mas a partir do momento que toma-se o poder à força, torturando pessoas que pensam de forma contrária e matando, isso não é uma coisa levezinha, é algo muito grave. Muita gente que está assistindo esse vídeo não tem ideia do que foi isso. Eu não tive ideia. Eu não era nascido na época que isso aconteceu, mas eu me lembro sim, quando criança, da gente vivendo uma ditadura. Imprensa sem voz ativa, você não podia pensar de forma diferente de quem estava no governo, nesse caso dos militares. Um período caótico, um período horroroso. Você tem noção do que é viver sem liberdade de expressão, sem você poder falar suas ideias? Se eu estivesse fazendo esse vídeo naquela época, provavelmente nesse momento eu poderia estar sendo morto. Você que apoia o Bolsonaro, você que acha isso certo, pode ter certeza que muitas das suas ideias seriam erradas. Você poderia estar sendo torturado, mesmo apoiando o Bolsonaro. E é isso que você quer para sua vida, para o seu futuro, é isso que você quer para o Brasil? Um presidente tosco como esse que acha decente comemorar uma data tão obscura, um acontecimento tão medonho para nossa identidade, para nossa história? Bom, não é surpresa para ninguém, né, que o Bolsonaro com as suas palhaçadas, não é à toa que se chamam ele de Bozo, acaba se metendo em polêmica atrás de polêmica. Agora fica aquela coisa meio assim, não, mas não é bem assim, não é comemoração, é rememoração. Eu nem sei se essa palavra existe, eu nunca ouvi isso aí. Rememorar? Eu, pra falar a verdade, como eu moro na Austrália, eu não fico sabendo de tudo tintim por tintim. Então chega uma notícia aqui, chega uma notícia acolá, eu acabo vendo alguma coisa ou outra no YouTube ou no Google, acabo lendo alguns portais de notícia, e eu acabei lendo essa notícia no site do UOL, mas parece que é uma notícia do Estadão. E eu sei que tudo que é do Estadão é de esquerda, né? Pra quem adora o Bolsonaro. Então tudo que o Estadão fala, é fake news. Vamos parar, né? Vamos ter um pouquinho mais de pensamento lógico? Enfim, olha só o que fala essa matéria, que essa orientação foi repassada para todos os quartéis de todo o Brasil, claro. Segundo o porta-voz da Presidência da República, o general Otávio Santana do Rego Barros, a inclusão da data na ordem do Dia das Forças Armadas. Inclusão do quê? Para comemoração dos 55 anos do golpe de 1964. Comemorar um golpe, gente, fala sério, né? Olha só, abre aspas. O presidente não considera 31 de março de 1964 um golpe militar, fecha aspas, disse o porta-voz. Aqui eu vou ter que ler, tá? Segundo o Rego Barros, na avaliação de Bolsonaro, sociedade civil e militares, abre aspas,
percebendo o perigo, fecha aspas, que o país vivenciava naquele momento, se uniram para, abre aspas, recuperar e recolocar o nosso país no rumo, fecha aspas. Abre aspas de novo. Salvo o melhor juízo, se isso não tivesse ocorrido, hoje nós estaríamos tendo algum tipo de governo aqui que não seria bom para ninguém, fecha aspas, afirmou o porta-voz. Mas vai catar coquinho, né? Enfim, a comemoração ou rememoração vai ficar a cargo de cada comando. É um absurdo, isso é um momento que a gente precisa ter cautela, a gente precisa pensar no que a gente fala, principalmente Bolsonaro e Companhia Limitada, precisa ter noção. A gente sabe que está lotado agora de militar no poder, mas pelo amor de Deus, não dá pra gente fingir que tudo aquilo que aconteceu na nossa história foi invenção de uma cabeça fantasiosa de gente que queria explicar o inexplicável. Até porque na cabeça deles ditadura nunca ocorreu. Algumas pessoas nunca morreram, outras pessoas nunca foram torturadas. Eu tô sendo repetitivo, é porque esse Bolsonaro me tira do sério. Ainda bem que eu não moro no Brasil. Eu sei que vai ter gente falando, ainda bem que você não mora aqui, mas ainda bem mesmo. Só que tanta gente que eu gosto ainda tá lá. Eu nunca vi um período tão sombrio. São 3 meses de governo e é uma palhaçada atrás da outra. O circo que é esse governo. E olha que eu não vou aqui nem ficar falando de ministro. Não, vou falar de ministro sim. Já falo. No final, porque eu tenho que dar um plus do tal do ministro da educação, né? Que de educação não entende patavina. Mas vamos voltar pro Bolsonaro. Aqui tem uma coisa que eu achei bastante interessante. Em 2011, a então presidente Dilma Rousseff, uma ex-militante torturada no regime ditatorial, ela orientou a todos os comandantes da aeronáutica, do exército e da marinha a suspensão de qualquer tipo de atividade para lembrar essa data nas atividades militares. Mais do que certíssimo. Porque a gente tem que ter respeito pela vida, a gente tem que ter respeito pelo ser humano. A gente não pode aplaudir a ditadura, a gente não pode aplaudir qualquer tipo de atividade que tire a nossa liberdade, que acabe com a nossa democracia. Esse presidente foi eleito através de um ato democrático. Já falei e vou repetir, eu não quero que o governo dele dê errado, mas com uma cabeça tão limitada, com pessoas aplaudindo tudo que ele fala, sem questionar, não tem como dar certo. Se você gosta do Bolsonaro, ótimo para você, mas também não seja uma pessoa idiota. Seja uma pessoa que saiba a diferença entre o bem e o mal. Dê valor para as coisas boas que ele faz, que até agora eu não sei o que foi. Mas também tudo que ele fizer de mal, aproveite para puxar a orelha dele. De um jeito subjetivo, é claro. Mas não apoie todas as sandices que o Bolsonaro fala. Porque ele é sim um presidente despreparado, que não sabe governar, que aliás nunca fez nada de bom no período que ficou como deputado. Não adianta, eu não consigo engolir esse Bolsonaro, não dá. Eu acho que a gente está vivendo um momento de trevas e são apenas 3 meses. Mas então vamos falar aqui, ó, que eu até fiz a anotação, outra coisa, do tal do Ricardo Vélez, que é um colombiano, cara despreparado, o cara não tem noção do que fala. Como é que pode pegar um dos maiores orçamentos e não ter ideia do que acontece na educação no Brasil? Como é que pode falar tanta besteira, comparar o Brasil de hoje com a Colômbia de 30 anos? É um despreparado. Aí vem a Tabata Amaral, que é uma deputada federal, que imitou a encontrar com ele, que deixou claro que ele é um despreparado, que não tem noção do que está acontecendo. Mas também o que você espera, né? Um tal do ministro que foi uma indicação de Olavo de Carvalho, que é um guru astrólogo que se autodenomina filósofo, porque é assim, né? Sou filósofo, então a partir de hoje também sou filósofo, sem preparação nenhuma, sem estudar, mas eu sou bom, né? E aí nesse governo despreparado do Bolsonaro, que tudo que o Olavo de Carvalho fala, o cara é Deus, então é o que dá, né? Coloca outro despreparado como esse, aí como é que faz? O que mais que ele falou? Esse tal desse Ricardo aí, esse ministro, que Pablo Escobar foi um exemplo por defender modelo cívico-militar nas escolas. Você tá louco? Olha outra sandice, como é que pode? Em um trimestre, não é possível que o senhor apresente um PowerPoint com 2, 3 desejos para cada área da educação. Cadê os projetos? Cadê as metas? Quem são os responsáveis? Isso daqui não é planejamento estratégico. Isso daqui é uma lista de desejos. E eu quero saber onde que eu encontro esses projetos. E aí é claro que o que a gente precisa é educar o Ministério da Educação, porque a falta de educação, a falta de conhecimento é uma coisa grave.
Essa deputada, a Tabata, você sabia que ela veio de uma pobreza profunda? E mesmo assim, essa menina genial, ela foi aceita nas maiores universidades dos Estados Unidos. Olha só, ela foi aceita em Harvard, Yale, Columbia, Princeton, Pensilvânia e Caltech. Mas ela optou em estudar em Harvard. Uma coisa que ela fala que eu achei maravilhoso, que o nosso ministro deveria ter apresentado um plano estratégico para a educação e não ficar apresentando uma lista de desejos. E aí fica difícil, né? Um gestor que não sabe o que está fazendo não vai fazer a coisa certa. Mas então isso aqui é uma prova concreta de que esse governo, olha, difícil, né? Difícil mesmo de chancelar, difícil de acreditar. E aí como é que faz, né? Bom, é isso. Então, muito obrigado pela sua audiência e eu espero que a gente se veja no próximo vídeo. Namastê, gente.